Olá, pessoal. Aqui, Pastor Pedro Lavelli falando, canal O Teologista. E hoje eu queria trazer um assunto aqui que é bem polêmico, né? Nas redes, no YouTube, nós vemos bastante gente falando sobre isso. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, viu? É uma coisa que eu percebo assim que falta muito esclarecimento. Eu ouço até pessoas de grande porte teológico, né? De grande alcance, eh, pessoas que têm bastante influência e quando eles falam, sobre esse assunto, eles ficam, assim, bem temerosos, sabe, assim, de até de falar, de ofender. Mas olha, gente, eu acho que nós devemos ser claros, né, devemos procurar ser honestos o suficiente para dizer alguma coisa sem o medo de querer de ofender ninguém, porque a gente não está falando de pessoas. A gente está falando de ensinamentos, né. Mesmo que uma pessoa creia que aquilo é verdade, se você fala alguma coisa contra aquilo, necessariamente você não está falando nada contra a pessoa, você só não crê daquela forma, né. Aí você dá as suas razões. E hoje eu queria falar com vocês sobre a questão da falar em línguas, né. Mas antes eu quero dar um pano de fundo a respeito do nosso universo evangélico que temos aqui no Brasil, né. Se você olhar para os evangélicos em geral, você vai ver que existe 2 grupos distintos. Os grupos de igrejas mais, tradicionais, tipo batistas, presbiteriana, metodista, e os grupos dos pentecostais, né, que são pessoas que pessoas da Assembleia de Deus, Deus é Amor, Brasil para Cristo, e por aí vai, né. Várias outras igrejas, Universal, Igreja Mundial do Poder de Deus, né, são o grupo esse aí é uma ala que a gente chama de pentecostal. E nós sabemos, né, que o grupo das igrejas tradicionais, como o batista, por exemplo, eu sou batista, sou pastor de uma igreja batista, nós não nos envolvemos neste, lado pentecostal, né. Nesse lado que, fala em línguas, e tem novas profecias, por que que nós, somos desse lado, né, e não daquele, né? Por quê? Porque nós vemos a Bíblia de um jeito diferente, né, do lado pentecostal. E eu quero dar aqui as minhas razões, né, porque eu não falo em línguas, né. Se você não sabe do que eu estou falando, né, eu vou colocar aqui alguns vídeos, só para você ter um pano de fundo, né, para você saber do que eu estou falando. Estou falando disso aqui, olha, presta atenção. Videke duke teke toka ta. Hoki teke duke sike teke ta. Hoki teke paka toke teke ta. Hoki teke duke teke paka to. Hoki teke laka teke ta. Quantos aqui estão entendendo que eu estou vazio? Né. Vou dar mais um exemplo, tá? É esse aqui, ó. Faço bradar, minha ordem foi dada. Aonde crente vai? E eu não ordeno Tudo que lhe chama, sem capacitar. xalocoma. Se eu dei a ordem, obedece. E é por aí, né. Isso aí é o chamado falar em línguas, né. Não sei, né, quantos de vocês, né, pentecostal sabe, ou até mesmo da ala tradicional, né, das igrejas mais tradicionais sabem, mas o nome, a nomenclatura pentecostal, ela saiu justamente, daquilo que aconteceu em Atos 2. Ali em Atos 2, vou abrir até aqui para vocês verem, né. Então, tá aqui, ó, no Atos 2, né, versículos de 1 a 11, você vai ver aqui, ó, né, "E cumprindo-se o dia de Pentecostes", né, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar. Aqui está falando dos discípulos de Jesus Cristo. E aí, então, nós vemos que tem uma manifestação muito grande ali, é a chamada descida do Espírito Santo, né.
Não é que o Espírito Santo não estava ali, o Espírito Santo sempre esteve ali, né, na verdade o Espírito Santo é Deus. Mas ali, iniciou-se, vamos dizer assim, uma atuação diferenciada. E ali então os discípulos desce sobre eles, assim, como que se fossem labaredas de fogo ou línguas de fogo, e logo em seguida acontece o que eu vou ler aqui, né, eu vou até deixar aqui destacado, né, aqui no versículo 4. Eu vou baixar aqui um pouquinho para vocês. E olha só o que está aqui, né, no versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E eles começaram a falar idiomas, né, dos quais está aqui no versículo 8, o registro das nações dos quais o, o povo, né, que estava ali ao redor começaram a escutar, né? Eles escutavam os discípulos falando na língua original deles, né, das nações, né? E ali vai constatar ali várias nações, né? Umas 14 pelo menos, tá bom? Disso aqui, então, nasceu o nome pentecostal, tá? Esse ato aqui, na verdade, é um ato isolado, está em Atos dos Apóstolos e aconteceu em outras partes daí, ali da Bíblia, né? Existem bastante versículos que fala do que aconteceu ali em Atos, né? E depois, as igrejas pentecostais, então, de hoje, tirou o nome pentecostal disso que aconteceu, né? Que na verdade não tem nada a ver, né? De ser pentecostal ou não, né? Pentecostal é porque é do Pentecostes, né? Que era uma festa judaica. Mas como aconteceu esse evento aqui deles falarem línguas que eles são chamadas línguas estranhas, né? Ou línguas estrangeiras também, é o mais correto, seria línguas estrangeiras, línguas que não era comum para aquele povo ali, tá bom? Ali o povo judeu, né? Ali falava mais o hebraico, o aramaico, né? Mas desse povo que estava vindo ali, porque a festa de Pentecostes era uma festa muito popular, onde vinha, né, muita gente de outras nações. Essas línguas aí não era comum ali naquele local, né? E então eles ficaram assim meio que espantados. E ali tem um registro, né, e diz, né, como é que nós estamos escutando esses homens iletrados, né? Olha só, né? Galileus, né? Porque Galileu é quase que um sinônimo de meio que de ignorante, tá? Galileu é a mesma coisa que você fala assim, pessoas que não têm cultura. Como é que estão ouvindo falar, né? Não são esses homens galileus falando na nossa língua? Que estranho, né? E aí então se deu esse fato, né? Registrado aqui em Atos 2, do versículo 1 ao versículo 11, tá bom? E daí então surge o que nós chamamos hoje aqui de pentecostalismo, né? Claro que o pentecostalismo é um movimento moderno, né? Porque isso aqui não acontece logo após logo que termina a igreja primitiva, esse dom aí de falar em língua já é algo que tinha cessado dentro já do primeiro século, né? E depois ela ressurgiu, essa questão do movimento, né, com o tal lá da Rua Azusa, né? Todo pentecostal sabe, né, do que eu estou falando, né? E das pessoas que estudam também sobre essa questão. Então, na verdade, o que houve, né? Na verdade, ali, o nome pentecostal foi tirado dali. E por que hoje, né, nós vemos esse movimento que usa desse fato aqui? E então a pergunta que é: o que acontece dentro das igrejas pentecostais, como a gente viu ali, né, aqueles exemplos ali,
A pessoa falando tuque-tuque, taque-taque, e xambalá e acalama, essas coisas todas que a gente vê dentro das igrejas pentecostais, mas você não vê dentro das igrejas tradicionais, né. Será que é o mesmo fenômeno? Não, não é o mesmo fenômeno. Óbvio, né, o fenômeno lá de Atos 2:4 é completamente diferente do fenômeno que a gente vê hoje nas igrejas pentecostais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né. O que acontece dentro das igrejas pentecostais não tem respaldo bíblico em lugar nenhum da Bíblia. Muitos pentecostais, para defender essa questão, eles usam lá os textos, né, de 1 Coríntios, 2 Coríntios lá, né, os textos de Coríntios, porque o que houve, né, quando Paulo escreveu aquela igreja, era uma igreja que indisciplinada, ela precisava de uma igreja de disciplina, e então Paulo escreve justamente para ajustar ali, né, essa igreja é chamada por Paulo, né, de igreja carnal, uma igreja que estava bagunçada, cheia de coisas estranhas acontecendo. E acontecia também esses fatos, né, alguém lá se levantava e começava a falar em outros idiomas. Então Paulo, ele vai repreender, veja bem gente, olha, as cartas de 1 e 2 Coríntios são cartas de repreensão. Paulo estava dando uma, assim, uma ensaboada neles, entendeu? Estava dando um puxão de orelha. 1 Coríntios, 2 Coríntios não são cartas elogiosas, pelo contrário, eram cartas de repreensão, tá? Por aí, então, você vai vendo aonde é que vai dar, né, essa questão aí do negócio de falar em línguas. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Igrejas pentecostais geralmente são igrejas barulhentas, igrejas que realmente as pessoas gritam e berram, e rolam, caem. É uma confusão geral. Cada igreja pentecostal age de um jeito, umas são um pouquinho mais moderadas, outras são mais escandalosas, umas gritam, pulam, saem correndo durante os cultos, e tudo isso em nome de uma suposta tomada do Espírito Santo. Gente, isso não tem nada a ver com o ato do Espírito Santo ali em Atos, capítulo 2. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nós temos que saber diferenciar os assuntos e tratar de forma madura, né? Então, o que que Paulo, quando ele vai ensinar essa igreja, e ele vai falar: olha, quando alguém estiver falando em línguas, precisa ter intérprete. Por quê? O que acontecia? Muitos daqueles irmãos de Coríntios sabia falar uma língua estrangeira, mas insuflado, né, pelo próprio ego de querer mostrar talvez algum dom espiritual, porque irmãos, olha, cá para nós, né, as pessoas elas muitas vezes são tomadas por esse desejo, né, de parecer espiritual, até mesmo mais espiritual do que as outras pessoas. Então ali na igreja de Coríntios, o que que estava acontecendo? Irmãos que sabia falar talvez ali uma língua, né, viajou, foi para o Egito e veio falando ali o cópita, né, que é uma língua antiga egípcia. Chegava na igreja, lá na igreja de Coríntios, e começava a falar naquela língua, tentando imitar aquilo que aconteceu em Atos 2:4. Essa era a referência na cabeça dessas pessoas. Então Paulo começou a repreender essas pessoas, falou: "Gente, vocês não podem fazer isso aí. Se alguém aqui quiser falar em línguas, é necessário intérprete, porque senão as pessoas não entendem nada. As pessoas não são edificadas. Você quer falar em línguas, seja por um aprendizado natural, ou seja até mesmo por um ato divino, é necessário intérprete.
né? Mas, irmãos, não tem nada a ver o que acontecia lá na época da igreja primitiva com o que acontece hoje nas igrejas pentecostais. Isso que acontece nas igrejas pentecostais é um outro fenômeno motivado muitas vezes por histerismo, muitas vezes é imitação, porque, né, um começa a falar, que nem aquele jovem, né, chamado de profeta mirim, né, profeta, entre aspas, porque aí o que acontece? Ele começa ali tuque, 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 taque, e muitas pessoas sem instrução bíblica começam a querer imitar aquele jovem. Porque na cabeça das pessoas, as pessoas ali estão dando glória, estão louvando a Deus e dizendo amém, achando que aquilo ali é algo espiritual. Então, um jovenzinho que não tem conhecimento bíblico sobre esse assunto, o que ele vai fazer? Ele vai imitar aquela pessoa. E ele vai começar também, de repente, a falar tuque, tuque, taque, taque, e essas coisas todas. Então, o movimento hoje que existe dentro das igrejas pentecostais não tem nada, absolutamente nada a ver, nem com Atos 2:4 ou com as instruções de Paulo para a igreja de primeira ou as cartas, né, de 1ª e 2ª Coríntios. Nada a ver. Lá eram línguas de nações. Quando Deus usava pessoas para falar línguas estrangeiras, as pessoas que estavam ouvindo precisavam de intérpretes, a não ser que, no caso de Atos 2:4, as próprias pessoas entenderam já, né? Então ali não precisou de intérprete, porque as próprias pessoas que estavam escutando já eram pessoas daquela língua, já ouvia os apóstolos, os discípulos falando das grandezas de Deus, falando das coisas de Deus, falando do evangelho, e ali eles se converteram. Lembra quando Pedro ali, ele pega a palavra e faz em cima daquele movimento, daquela coisa extraordinária, ele prega o evangelho e 3.000 pessoas se convertem, né? Por quê? Porque elas ouviram do evangelho, né? Não tem nada a ver com isso, esse linguajar estranho, essa linguajar, essas palavras desconexas que a gente vê. Só que isso, irmãos, acaba que induzindo as pessoas, e as pessoas ficam com medo, muitas vezes, de repreender a pessoa, falar: "Olha, irmão, isso aí não tem nada a ver". Aí fica com medo disso e acaba aceitando. E essa aceitação cria-se um movimento que é chamado movimento pentecostal, um movimento que fala em línguas. Fala em línguas não, eles na verdade eles emitem sons. Mas ali nenhuma língua é falada. Nem língua dos anjos, nem língua nenhuma, nem língua que Deus deu uma língua nova, nada disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu estou querendo dizer, o que eu estou tentando colocar aqui para vocês? Que o que a Bíblia ensina não tem nada a ver com o que acontece dentro das igrejas pentecostais de hoje. É a mesma coisa quando você fala em profeta. Você vai na igreja pentecostal, o que é um profeta? O profeta é aquele lá que se levanta e diz, né? Olha, o Senhor aqui está me dando uma revelação que fulano de tal vai receber isso ou vai receber aquilo, ou que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Mas não tem nada a ver com o profeta do Novo Testamento. O Novo Testamento, quando ele fala que nós somos uma nação profética, é porque somos uma nação de cristãos, né? Está falando dos cristãos, para proclamar o evangelho, ou seja, para proclamar, para profetizar em cima daquilo que já foi revelado.
Profeta no Velho Testamento e até no início do Novo, ali, era uma coisa, mas hoje o que que é um profeta? Um profeta é uma pessoa que ela prega o evangelho às pessoas. Não é pessoas que recebem visão, revelação, que nem nós temos aí, as pessoas que vai para o céu, vai para o inferno e sonha de noite, e isso e aquilo. Não, isso não tem nada a ver. Isso não está mandado para a igreja. A igreja está. A missão da igreja é pregar o evangelho. Então é por isso que existe essa divisão, né? De igrejas tradicionais. Pode ver que a igreja, que nem eu frequento, eu sou de uma igreja batista. Nós tentamos fazer o melhor em cima do evangelho, pregar um bom evangelho, cumprir o evangelho, disseminar o evangelho, né? Ensinar o evangelho. Por isso que nós temos EBD, para as pessoas entenderem o que que é a Bíblia, qual é o propósito de Deus. Quando vai para essa parte mística que acontece dentro das igrejas pentecostais, nós estamos completamente à parte, nós não aceitamos. Pelo contrário, nós chegamos até mesmo a combater, porque nós não vemos que isso é da vontade de Deus. Isso é algo que acontece de forma totalmente antibíblica. Eu sei que eu posso estar chocando muitas pessoas, né? Mas veja bem, eu não estou falando contra a pessoa em si. Talvez ela faz aquilo ali porque ela aprendeu, ela foi ganha, né? Talvez ela estava lá dentro do espiritismo, e ela foi ganha e entrou para essa igreja pentecostal. Ela chegou lá, todo mundo falando em língua, ela aprendeu, ela começa a falar em línguas também, achando que aquilo ali é algo que está agradando a Deus, tá? Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que eu não estou falando contra as pessoas, eu respeito as pessoas. Quer servir a Deus desse jeito aí? Tudo bem. Para mim não está servindo a Deus. Para mim aquilo ali ela está alimentando o ego, tá talvez até impressionando outras pessoas, mas Deus não está nesse negócio. Deus não está. Aquilo ali é algo mais voltado para a carne, tá? Esse não tem. Questão do Espírito Santo, dar os frutos do Espírito, né? Que a gente vê lá em Gálatas, né? Que aí sim a gente tem que praticar o amor, a paciência. Esses aí são os frutos, né? Mas questão de mostrar que está falando idiomas desconhecidos, língua dos anjos, isso não é um ensinamento bíblico. Não use, jamais use as cartas aos Coríntios como fundamento disso, porque Paulo estava dando bronca na igreja, uma igreja carnal, bagunçada. E Paulo colocou ali tudo em ordem, tá bom? Então, se quer fazer um comentário, pode fazer, e ali a gente vai, então, depois, em cima do que alguém falar, a gente pode fazer novos vídeos, entendeu? Para esclarecer, para esclarecimento. Nós somos cristãos e um cristão ele tem que ser bíblico. Ele tem que ir para dentro da palavra de Deus. Mas a minha experiência com Deus foi essa. Tá bom, se você quer dizer que isso daí é uma experiência sua, mas não diga que isso é bíblico, tá bom? Isso não é bíblico. A Bíblia não apoia esse tipo de comportamento, tá bom? O comportamento cristão, ele está baseado numa vida santa, uma vida de consagração, uma vida de pregação, onde ele vai replicar, né, os frutos do Espírito Santo, que é voltado à paciência, ao amor, à dedicação, à santidade, à pregação do Evangelho. Quer ver se uma pessoa ela é tomada realmente pelo Espírito Santo? É uma pessoa que evangeliza, a pessoa que prega o Evangelho, a pessoa está preocupada em salvar almas. Esse aí sim é uma evidência de que a pessoa é realmente de Deus, tá bom? Era isso que eu tinha para falar, né? E tá, até a próxima então. Deus te abençoe.